Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live do Arquibancada Tricolor. Acho que é o horário oficial de lives no mundo inteiro, né? 8 da noite, todo mundo resolve fazer live, né? Mas essa daqui de hoje é especial. A gente está aqui com um convidado que já já entra online aqui com a gente. Então nós teremos aí um grande artilheiro, um grande craque aí da história do São Paulo, o França, que a gente divulgou a semana inteira aí, que vai participar com a gente, né? Então daqui a pouco ele está online aí. Então a gente já pede para vocês deixando aí suas mensagens, a gente na medida do possível vai tentando ler, porque é muita gente, é muita mensagem, né? E a gente foi colhendo várias perguntas aqui da galera para poder fazer aí dentro de um período de 1 hora, porque o Instagram depois derruba, né, a nossa live e ela vai ficar disponível depois em áudio no nosso podcast, o Tricast, né, no Spotify, no YouTube, no SoundCloud, nas nossas plataformas digitais. Então, sejam bem-vindos. Meu nome é Ricardo Sena e nos próximos minutos nós teremos aí o grande artilheiro, o quinto maior artilheiro da história do São Paulo, François do Sena de Souza. Daqui a pouquinho ele já está aí com a gente, né? Então, vocês vão mandando aí o salve, já vou agradecendo a galera que está online aí, tem o Adriano, tem o Marcos, o Anderson Silva, o Felipe Ferrer, o RVO1 fala que o França foi o seu ídolo. Muita gente já entrando aí com a gente aqui para participar. Sigam, né? Já deixo o convite aí para vocês seguirem os nossos canais no arquitricolor.com, que é o nosso site, onde a gente concentra aí todas as nossas matérias, os nossos conteúdos, mas a gente está em todas as mídias sociais. Então, agora já deixa eu chamar aqui o nosso convidado, que ele já está online. E sem mais o nosso papo. Vamos lá, que rufem os tambores. Diretamente do Japão. Fala, tudo bem? Tudo bom, França? Tudo bem, tudo bem. E Pô, você? obrigado aí pelo convite, por ter aceito o nosso convite. É uma honra falar com um grande craque aí da história do São Paulo, quinto maior artilheiro da nossa história. Como é que você tá, cara? Tá aí do outro lado do mundo, 8 da manhã, né? Foi um prazer estar participando aqui com vocês, com toda essa galera que está chegando aí. Sim, aqui 8 horas da manhã, né? Todas as lives que eu fizer sempre vai ser nesse horário, até pelo fato de estar do outro lado do mundo. E os hemisférios diferentes aí faz com que a gente fique desse jeito. Mas eu tô bem aqui. O coronavírus está melhorando aqui, né? A gente já está na terceira onda, na verdade. Fechou o país, soltou, fechou o país, soltou, e agora, 1º de junho, pela terceira vez, a gente abriu de novo tudo, está começando a voltar aos poucos. Vamos torcer para que esses números continuem baixos, né? Eles estão encontrando mais ou menos de 15 a 10 casos por dia. Então, isso é muito bom, é uma média muito boa. Então faz com que a economia continue bem, né? Infelizmente, o Brasil não está acontecendo isso. Por isso que a gente está indo bem por enquanto. Que bom, ainda bem. Espero que. Bom, sua família tá aí com você no Japão, tá? Fica aqui no Brasil a maioria? Como é que tá? Não, eu moro sozinho, já moro sozinho há muito tempo já. Meu pai e meu irmão está em São Paulo. A minha mãe está no Maranhão, que ela foi cuidar da minha avó. Minha avó já está com 94 anos, então está um pouco debilitada, precisa de ajuda. Então, é minha única avó viva ainda. E disso que eu estou um pouco preocupado, porque isso é em Codó do Maranhão, onde eu nasci. Os casos estão aumentando lá, então estou muito preocupado com minha mãe, que minha mãe é asmática. Então, ela não pode em nenhum momento ter algum erro lá. Então, por isso que meu pai está auxiliando ela por telefone, porque meu pai não pôde ir para lá porque tá fechado. Codó, eles tinham fechado o Codó, na verdade, e não poderia entrar e não podia nem entrar e nem sair. Mas tá tudo bem, tá todo mundo, minha família tá tudo bem, né? Eu já infelizmente, eu perdi 6 amigos já, né, no coronavírus, em Manaus, Poxa. aonde eu cresci, na verdade. Não eram melhores amigos, mas pessoas conhecidas que cresceram comigo na comunidade. Que eu lembro muito bem, cresceram comigo. Infelizmente, o coronavírus levou, mas faz parte. A gente tem que se cuidar. É verdade. Você sabe, quando eu era criança, cara, eu achava que eu ia ter algum parentesco com você, porque meu sobrenome é Sena também.
E minha mãe era de Manaus. Então eu falava, pô, será que esse cara aí que meteu um gol de bicicleta logo de cara aí, será que ele não é meu parente, não, cara? Então eu ficava achando isso daí. E até muita gente brinca também, porque a Senna, Ayrton Senna, né? Lembra um pouco. É, Mas o meu N é N de pobre, né? Só um. O do Ayrton Senna era um talentaço, né? Ayrton Senna. mas tá no sangue o talento aí. E, cara, em nome da equipe, acho que toda do Arquibancada, mas de toda a galera que tá online aqui, vários São Paulinos se manifestando a semana inteira. Assim, obrigado não só por ter aceito o convite, mas obrigado primeiro por tudo que você fez com a camisa do São Paulo, né? Acho que é consenso aqui de todo torcedor são paulino, né? Obrigado mesmo. Eu acho que jogar pelo São Paulo, cara, não foi obrigação, foi um prazer. Foi um prazer que eu tive e nunca vou esquecer na minha vida. Foram 6 anos assim, claro, momentos difíceis também, quando você se machuca, não pode jogar, e aí há um pouco de desconfiança da torcida, pô, será se ele tá dando migué ou não? Mas a torcida não entendia. E muitas vezes eu joguei machucado, fiz gols machucados, eu lembro de um jogo do Bangu que eu fiz 4 gols numa partida contra o Bangu no Rio São Paulo, ganhamos de 8-0. Eu fiz 4 e eu estava 42 graus de febre, ninguém sabe disso. Então, o doutor não me vetou, ele falou, você tem que jogar. O doutor do São Paulo. Eu acho que ele sabia, né? Eu acho que ele sabia. Precisava, né? E naqueles tempos a gente precisava bastante, né? Porque o time É, tava chegava, né? E não batia na trave, né? Muitas verdade. vezes. Mas, cara, você, assim, você tem marcas impressionantes, porque você fez 182 gols em 327 jogos. Uma média, assim, num cálculo rápido aqui, dá quase um gol a cada 2 jogos, no mínimo, né? A gente vê hoje, por exemplo, atacantes no futebol em geral aqui do Brasil que penam e passam jejum aí por muito tempo, né? Como é que você vê hoje, assim, por exemplo, que o futebol brasileiro, não só o São Paulo, né, ao longo dos anos, mas no Brasil todo mesmo, a gente fica dependente de um cara acima da média, que, por exemplo, é o Neymar, que joga bola, sabe jogar, e a camisa 9, que sempre foi tão pesada, né, vem tendo dificuldades, né? Como é que você vê esse momento do Brasil com você que fazia gol pra caramba, cara? Sim, realmente é uma geração muito diferente, né? Tanto de jogadores como é uma era diferente. Quando eu jogava, eu lembro eu lembro de 2 gols que eu fiz contra o Fluminense no Morumbi. A gente ganhou de 2-0. E o narrador da partida, depois eu fui ver, né? Depois dos gols eu fui ver, depois que me deram o cara fez o meu vídeos e depois eu fui ver. Ele falou, quando eu fiz o primeiro gol, ele falou assim, ele narrou dessa maneira: finalmente ele sai do jejum. Um jejum de 3 jogos. 3 jogos, cara. O cara falou que eu tava em jejum de 3 jogos. Pelo amor, E, né? e centroavante hoje passa 2, 3 meses sem marcar um gol, cara. É, Então, pra você ver a diferença, a gente tinha muita cobrança naquela época, muita. Eu acho que até mais do que hoje. Até mesmo porque eu acho que também sabia que a gente tinha capacidade de fazer gol. Então a sim. cobrança era maior, né? Você não vai cobrar de quem não consegue fazer gols. Então, assim, eu vejo, é uma pena hoje os centroavantes não ter aquela sequência de que outros centroavantes na minha época tinha, né? Seria muito importante porque a gente sabe que o centroavante é a cereja do bolo. A gente pode falar até do próprio o trabalho do Diniz. Ele implantou agora um futebol muito bonito de toque de bola, posse de bola. Mas infelizmente o centroavante de São Paulo não está concluindo. É a cereja do bolo, precisa concluir para o gol, que aí vai certificar todo o trabalho muito bom, né? É verdade. E como é que você faz? Você consegue acompanhar os jogos do São Paulo por aí? Você tem. A gente sabe que você, pelo menos aqui do Arquibancada, você curte as postagens e tal, das outras mídias são paulinas também, mas os jogos você consegue assistir por conta do horário? Então, sim, eu consigo, na hora que dá, é muita gente, né? Muita gente assim, interagindo ao mesmo tempo. Eu abri o Instagram mais ou menos há 7 meses, 8 meses atrás, e tem recebido, até agradeço aqui, aproveitar a oportunidade, agradecer o carinho de todo mundo. Claro, eu vou interagindo com sites assim como eu posso. Realmente, eu me perdi a pergunta de novo. Fala de novo, Ricardo, a pergunta que você falou. Como é que você faz para acompanhar, se você consegue ver os jogos Certo, por aí? certo. Então, eu não tenho televisão aqui brasileira, né? Então, não dá para acompanhar os jogos ao vivo. O que eu posso ver é os melhores momentos no YouTube ou algo desse tipo, ou nos próprios sites que já põem os melhores momentos. Então, é dessa forma que eu acompanho o campeonato.
Legal, legal. Cara, e muitas mensagens aqui, muita gente até que acompanha você nas mídias sociais Manda falando lá. para você, o pessoal falando para você botar a camisa lá e voltar pro time ainda que bate uma bola aí, viu? Vamos recapitular um pouco aqui a sua passagem aí toda Sim. pelo São Paulo, né? Você conquistou, né, Paulista, Rio São Paulo e tal. Você chegou no finzinho de 95 vindo do 15 de Jaú, né? Certo, correto. E era uma época que o São Paulo estava passando por uma reformulação muito grande depois dos anos de títulos da era Telê. Você chegou a conhecer o Telê nessa época? Como que foi sua chegada no São Paulo? Então, a minha história do Tele, ela é bem curta e bem legal, assim. É, eu eu jogava no 15, como você falou, em 95 no 15 de Jaú. Lá quem comandava o time do 15 de Jaú na época era o goleiro José Poi, a grande lenda do José Sim. Poi. Ele ligou para o São Paulo e falou: ó, que tem um jogador que vai ser sensacional para o futuro, é um futuro promissor. E aí o São Paulo se interessou e me levou para fazer o teste. Quando eu fiz o teste, era o Dario Pereira no time da Copinha. Fiz o teste, a gente perdeu por 7-2 para o time titular, que era Denilson, só os caras fera, e eu jogava no time da Peneira. E aí eu fiz 2 gols, o Dario Pereira me colocou para passei no teste, liguei pro meu pai super feliz em Manaus, no Amazonas, falei, pai, passei e tal. E aí o São Paulo me contratou para a Copinha. Quando chegou na Copinha, eu fiquei no banco contra o Nacional de São Paulo, fiquei na frente do CT, 0-0, fiquei no banco. Na segunda partida, na outro final de semana, da Copinha era São Paulo e Santos, clássico, era transmitido na Bandeirante, eu estava no banco de reserva, o nosso centroavante fez 1-0 com 30 minutos, mas ele sentiu a posterior. E aí o Dario Pereira olhou para trás, tinha até o Rony, que já jogava no profissional no banco também. Eu falei, vai chamar o Rony. Não, ele me chamou. Muito bom, muito bom. Graças a Deus, ele me chamou, entrei. Para resumir, o jogo terminou 6 e eu fiz mais 2 ou 3 nessa partida. Eu acho que mais 3 nessa partida. E aí, o Tele Santana estava assistindo esse jogo na arquibancada, eu não sabia. Ele desceu, chegou no vestiário e falou assim, ó, aquele lourinho ali treina no profissional, comigo, aqui ele não treina mais. Então eu saí da Copinha, fui profissional. Ele me levou. Quando eu cheguei lá, trabalhei com ele uma semana e depois deu derrame nele, ele partiu. Infelizmente ele partiu e eu não o vi mais. Então foi uma semana que eu trabalhei com o Tele Santana apenas. Poxa, caramba. História muito, bem curta, mas bem legal. Né, e o peso, né? Duas lendas do São Paulo que te trouxeram, né? Porque o Poi, que foi um gigantesco ídolo dos anos 50, 60 como Verdade, jogador, depois treinador, né? E o Tele, que dispensa apresentações, né, cara? verdade. Sensacional, cara. Sem dúvida. Essa Fiz um era até trabalho uma muito bom também. curiosidade. Sim, no 15 de Jaú eu fiz um trabalho muito bom, porque eu ajudei o time a entrar um acesso para a primeira divisão do Campeonato Paulista. Uhum. Então, fiz bastante gols, fiz gol na final, e aí foi quando eu transferi para São Paulo e não joguei pelo 15 de Jaú em 96 pelo Campeonato Paulista. Joguei pelo São Paulo, e aí começou a Caramba. minha trajetória no São Paulo, na verdade no banco de reserva, né? 96 e 97. Aí voltando àquela média que você falou, imagina, 96, 97, banco de reserva, aí 98 até 2000, até 98, 99, 2000, 2001 e 6 meses de 2002. Então, 4 anos e meio, praticamente eu fiz 182 gols. Então, é uma média assim que realmente é muito difícil de fazer. Muito Verdade. difícil. É muito Nossa, e esse comecinho lá em 96, cara, você era banco do Miller e do Almir, né? Que eles estavam ali no time ainda na sim. época. E aí você já mete um cartão de visitas, aquele gol de bicicleta no Pacaembu. Aquilo te projetou para o mundo ali, porque assim, foi. Eu lembro de eu estar assistindo aquilo, eu desacreditei do que eu vi na hora, né? Esses dias eu até brinquei que eu falei assim, cara, os 3 gols mais bonitos de bicicleta que eu já vi na minha vida foi o seu, o do Cristiano Ronaldo, né? Contra a Juventus e um do Rivaldo Golaço. lá no Barcelona. Golaço. Golaço, Sim. golaço. E como é que foi pra você, assim, tipo, você teve esse período ali até se firmar como titular, porque aí passou Miller, Valdir Bigode, Almir, tinha aquela galera do Expressinho que acabou depois sendo vendida, né? Como É. que foi a sua virada ali pra ser titular, né? Sim, você acabou tocando nesses 3 gols e característica diferente, né? A minha eu levantei com a perna, bicicleta. É, Rivaldo no peito, bicicleta. Cristiano Ronaldo direto.
Então, É, três diferentes características. verdade. Então, aquela época ali é uma época muito boa. Eu cheguei ainda sem experiência no profissional. Se você for ver, eu fui um jogador que não tive uma base muito boa, que nem teve Neymar. O Neymar jogou na seleção de sub não sei o quê, sub 17, ele teve uma base muito boa. Quando o Neymar chegou com 20 anos, já com a experiência de veterano. Eu não. Eu infelizmente, já cheguei com 20 anos, assim, um pouco, vindo de Manaus, um futebol que não é muito expressivo, depois 15 de Jaú. Então eu não tive uma base muito boa. Então, por isso que eu levei um pouco de tempo para despontar. Fisicamente. A técnica eu poderia até ter, mas fisicamente eu precisava. Então, isso que aconteceu em 96, 97. Eu não conseguia. Até eles colocavam um apelido de mim de talismã. Não sei se você lembrava, chamava Talismã do São Paulo. Porque eu sempre entrava com 30 minutos e fazia o gol. Eu nunca conseguia jogar 90 minutos assim num nível bom. Então, era questão física mesmo. Depois, em 98, quando eu estava mais forte, e quando eu fui chamado para a final e fiz os 2 gols contra o Corinthians, aí, a partir dali, eu peguei a minha parte física muito boa e nunca mais voltei para o banco. Né? Até o fim da minha carreira, eu nunca mais fiquei no banco. Então, assim, então essa parte que eu senti um pouco de dificuldade. E olhando o Miller, eu aprendi muito com o Miller. Então, quando eu cheguei em 96 ali, ficar no banco do Miller foi um privilégio, porque eu fiquei olhando para ele como ele fazia os toques de dava só um toque na bola. Então, que é muito mais a minha característica também. Né? Eu não gosto muito de demorar com a bola, gosto muito da tabela. Então, aprendi muito com o Miller. E foi uma fonte riquíssima, né? Porque o Miller também é outro monstro, né? Gigante. E vai fazer uma live com a gente também logo logo. A gente está fechando aí com ele também, Legal, né? legal. Não somos o presidente do São Paulo, mas a gente está fechando só craque aqui, viu? Muito bom. Cara, e aí, assim, 98, pô, marcante. Pouco tempo a TV aqui do Brasil, a Bandeirantes, reprisou essa final, né? Que foi a volta do Raí. E um jogo que marcou muitos São Paulinos, assim, de nova geração, os antigos também. E um ano antes a gente tinha tido um ano excelente do Dodô, né? Dodô Aristizábal ali, fazendo gols pra caramba. Chega você ali também metendo gol já em final, representando ali pra caramba. E até uma pergunta aqui do Mário Pravato aqui da nossa equipe, né? Quem que você acha que foi o melhor parceiro de ataque seu nesses tempos aí que você jogou no São Paulo? Que teve Dodô Aristizábal, teve o Luiz Fabiano também, né? Imagina, ainda bem que eu era jogador naquele momento. Imagina se eu fosse treinador. Aristizábal, Raí, França ainda surgindo ainda, mas Dodô já consagrado, número 10 da equipe. Imagina o que passou pro treinador, né? Eu acho que essa final é o jogo mais emblemático da minha carreira, sem dúvida nenhuma, e de muitos torcedores, né? Você vê que o Mundial foi tricampeão mundial, isso é uma emoção incrível, mas um gol do Mineiro, 1-0, mas não sei, aquele jogo contra o Corinthians é uma emoção diferente, né? Não é tão expressivo o título que nem do que o nosso ídolo mineiro conquistou pra gente, mas realmente tem um significado muito grande, é muito emblemático, assim, até hoje. Quem eu encontro no Japão, o brasileiro que me encontra já fala disso. Obrigado por 98. É muito legal esse carinho. Verdade, cara. É um jogo assim que marcou muita gente, né? Muitos torcedores e tal, assim, gostam bastante dessa época. Porque, como eu falei, né? Era uma época que assim, o São Paulo chegava muito, mas batia na trave muitas vezes. E aquele título de 98 tirou uma zica, uma nhaca, e aí representou volta do Raí, a ida do Denilson, você surgindo, né? Então foi uma época muito marcante mesmo, né? Ainda mais que a gente tinha perdido o primeiro jogo. Imagina, eu acho que todos os São Paulinos passaram a semana toda, quando voltaram para o trabalho, ou sendo zoado ou com uma desconfiança muito grande, né, cara? Como é que vai ser no próximo final de semana? Mas quem é São Paulino de verdade tinha confiança. Todo mundo acreditou muito, cara. É. E aí emendou, assim, depois, na sequência ali já teve 2000, que também foi outro título ali outro título importante ali contra o Santos, que aí você também jogou muito. Rio-São Paulo, que o jogo de ida, eu lembro se acabando com o Botafogo lá, jogando muito.
E você sempre teve parceiros de bom nível, né, no ataque, né? Mesmo depois com a saída do Dodô, Aristizábal, tal, o Luiz Fabiano chegando ali, vindo da ponte, né? De todos esses caras, assim, teve algum que você falava, putz, eu me dava melhor, tipo, aquela coisa de olhar, já saber onde o cara tá. Qual era o cara que entrosava com você no ataque bem, assim? Verdade, eu acabei até fugindo da pergunta. Imagina. É, 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 é o seguinte, é mais característica, entendeu? Por exemplo, eu acho que depende muito do treinador, não depende nem de mim. Porque um cara, por exemplo, que pode sair tabelando comigo do meio campo até o ataque é o Dodô. O Dodô é um cara super inteligentíssimo para você tabelar. O Luiz Fabiano já é mais de área, apesar de ter habilidade, mas ele é mais de área e é um grande finalizador. Então, assim, se jogasse eu, quando jogava eu e o Luiz Fabiano, ele ficava mais na frente na área, como é muito forte, e eu era o mais leve, eu ficava em torno dele ali, ó, só rodando em torno dele, fazendo tabela. E então, assim, o Dodô, Luiz Fabiano, o Reinaldo já é um cara que joga mais para a direita e dá muita assistência para mim, né? O Aristizábal também é de tabela, então é mais para característica, né? É isso que é a diferença. Né? Esse jogo, bom, eu lembro desse jogo do Botafogo, eu e o Luiz Fabiano fizemos 2 gols cada um, a gente já eliminou o campeonato ali já, né? E depois o Kaká nos ajudou no Morumbi só para conseguir a vitória mesmo, para ficar mais bonito. Mas Exato. o Botafogo já estava liquidado, você tinha que fazer 4 ou 3 gols de diferença. Eu lembro. Cara, e foi legal demais, porque eu lembro que em 98 a gente tinha perdido para eles, né? Tava engasgado aquele Botafogo ali, a gente precisava ganhar o título. Verdade. Bem legal. E aí você começou a despontar, foi para a seleção. Até uma lembrança aqui da nossa equipe também, que você fez o último gol do estádio de Wembley, antigo, naquele empate com a Inglaterra, né? E, assim, muita gente até comentou, falou assim, putz, o azar é que na época tinha muita gente no ataque da seleção, mas você era um cara que hoje, por exemplo, jogaria de titular absoluto, né? Como é que foi essa sua passagem pela seleção? Que você chegou novo também, jovem, né? Num pico de carreira, né? Então, eu acho que essa questão de era, né, essas eras diferentes, acontece mesmo agora. O próprio Flamengo. O Flamengo tem um timão agora que papou tudo. Pega esse Flamengo e joga lá para minha era. Ele não vai ganhar tudo, não. Vai ganhar tudo, não. Porque o nosso time era a seleção e eu nunca consegui dar um título de expressivo para o São Paulo. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Mundial. A gente não conseguiu. Imagina que era Palmeiras muito forte, Cruzeiro muito forte. Era muito forte os times. Então, infelizmente, ele não conseguiu dar. A mesma coisa era a própria seleção comigo também. Eu fazia muitos gols, mas o Romário fazia um pouco mais gols do que eu. Ronaldo, fenômeno. Então, assim, eu peguei centroavantes assim, que eu assisti de camarote, né? Assisti o Ronaldo e o Romário jogando e eu ficava no banco, era um privilégio. Então, era muito mais difícil. Mas, mesmo assim, ainda eu atribuo essa culpa um pouco minha. Por quê? O Luxemburgo me deu a chance, o professor Leão me deu a chance, eu joguei, se eu não me engano, nas eliminatórias mais ou menos 3 jogos, como titular, 90 minutos cada. E, infelizmente, aconteceu na seleção o que não acontecia no São Paulo. Eu concluía e fazia os gols. Na seleção, infelizmente, não entrou nenhum. Entendeu? Apesar que são poucas oportunidades na seleção do que no São Paulo. No São Paulo você pode pegar 3 a 4 oportunidades, na seleção você pega 2 ou 1. É aí que entra o Romário e o Ronaldo. Os caras são fenômenos. Eles tinham uma chance e fazia. Infelizmente não aconteceu comigo. Então eu não posso... muita gente me pergunta por que você não deu certo na seleção. Não, a seleção não fez nada de errado para mim. Foi uma oportunidade muito boa. Agradeço demais a seleção brasileira. Infelizmente, eu não consegui concluir para gol, né? Que é o que o centroavante precisa para manter a sua permanência na seleção. Fez com que... Então, por isso, hoje que é diferente. O jogador hoje, o centroavante da seleção brasileira, ele não precisa fazer gol todos os jogos. Ele vai ser convocado. Basta ele jogar muito bem lá na Inglaterra, ou lá na Alemanha, ou na Espanha. Então, essa que é a diferença. É verdade. Mudou muito, né? Em relação a modelos de convocação, né, e tudo, mas assim, pra gente mesmo, assim, para o torcedor são paulino, assim, isso sempre foi muito pesado pra gente, essa ligação, esse vínculo com você, né, e mesmo depois que você saiu, né, você acabou indo pra Europa e tal, a gente sempre ouvia muito
o torcedor São Paulino falar com carinho da sua passagem e você também de forma recíproca, né? Sempre falando. Uma pergunta aqui da Vanessa, da nossa equipe, era se você já pensou em algum momento voltar a trabalhar com o São Paulo de alguma forma, se isso já passou pela sua cabeça também. É, então, acho que eu fiquei isolado um pouco do futebol. Eu parei de jogar em 2011. Como eu te falei, eu abri o Instagram 6, 7 meses atrás. Aí que eu apareci para o mundo de novo, né? Uhum. Eu realmente, daí para trás, realmente eu só tinha o WhatsApp, que eu falava com a minha família, e amigos privados. E eu vivia a minha vida aqui, normalmente depois que eu joguei. Então, assim, claro, depois que eu abri o Instagram, assim, o meu contato com o futebol voltou. Você sente um pouco mais o carinho que eu não imaginava, na verdade. Eu juro que eu não imaginava todo esse carinho. E estou muito super feliz com isso. E eu realmente nunca pensei em voltar no futebol, voltar a trabalhar no futebol de alguma forma. Eu não sei se eu tenho esse talento de trabalhar dentro do futebol. Eu precisava aprender, fazer curso, não sei, alguma coisa sobre treinador, ou auxiliar, aprender táticas, tudo, porque é diferente. Para mim é mais fácil. Me dá bola que eu sei fazer gol. Agora essas outras coisas, assim, eu acho que você precisa aprender, ter experiência. O próprio Reinaldo parece que já pegou a licença para ser treinador. Ele entrou em curso. Então, assim, essas coisas... Eu não me vejo fazendo isso, vou ser bem sincero para você. O que eu tenho vontade de ser um businessman. Eu tenho vontade de abrir um negócio aqui, na Tailândia, Singapura, e ficar viajando, somente com a minha filha, né? Viajando com a minha filha, é, e administrando business. Assim, é a minha maior vontade, acima de qualquer coisa. Que legal, cara, que legal. Meu, e é curioso ver assim, porque como você se adaptou muito, né, ao Japão. Você tinha passado pela Alemanha, né? Depois eu até falo um pouco sobre isso. Mas no Japão, né, de você ter adotado como terra para você mesmo, que você se deu muito bem e construir a sua vida, né, pós carreira, né? Como que é essa relação sua, né, com o Japão? Quão difícil foi se adaptar à cultura? Você chegou a jogar em dois clubes, né? O Kashiwa Reysol e o Yokohama, né? Isso. Então, como foi na Alemanha, a mesma coisa. Saí de São Paulo, quando eu cheguei da Alemanha, eu falei, caramba, 2, 3 semanas eu quero ir embora daqui. Que frio é esse, gente? Que frio, é muito frio. Doía mesmo, quando você chutava na bola, doía os dedos do pé, assim, era um frio. Cheguei a jogar -30, -37, é coisa de doido, é humanamente possível. E no Japão a mesma coisa. Eu acho que quando você muda da Alemanha para a Bélgica, Alemanha para a Itália, ok, mas eu mudei para o Japão, é uma cultura totalmente diferente. Tanto é que eu senti muita dificuldade aqui. Mas depois eu fui gostando do país. Eu fui. A mesma coisa que aconteceu na Alemanha, depois de 3 semanas eu falei, cara, vou embora daqui, tá louco, isso aqui não dá não. Mas aí eu fui entrando dentro da cultura, fui entendendo a cultura deles, e hoje eu sou apaixonado pelo Japão. 3 coisas assim que mais me encantam no Japão: limpeza, educação e segurança. Cara, essas 3 coisas aqui é impressionante, você fica chocado se você morar aqui e ver a educação das pessoas. Então, eu então, quando eu parei de jogar, eu tinha essa decisão: voltar para o Brasil ou ficar morando no Japão. E como eu te falei anteriormente dos business, eu falei, pô, o Japão é um país muito rico, pode ser que os business aqui pode pintar alguma coisa boa para mim, então eu vou ficando. E agora, atualmente, eu estou trabalhando na Futibank. Futibank é uma companhia de um amigo meu chamado Maiko Takeuchi. Ele é japonês, de uma família muito tradicional aqui no Japão. Ele abriu uma companhia de internet, na qual tem um pouco de 20% de futebol, que é aí que eu entro ajudando eles. A gente viaja para Tailândia, Espanha, Alemanha, tentando exportar jogadores de 18 anos para tentar jogar na Bundesliga ou na Liga da Itália, na Inglaterra. Então eu ajudo eles um pouco. A gente comprou um clube também na Tailândia, que a gente vai estar tentando fazer com que volte para a primeira divisão. Então esses projetos assim, e aí eles me dão o visto para ficar no Japão em troca. Que legal. Então há essa troca aí. Então isso é a coisa que eu estou fazendo agora. Então eu estou gostando muito de morar no Japão.
E sem ter aquela cobrança, né? Quando você tem jogador, você tem horários para cumprir. Hoje não tem horário para cumprir, então estou muito feliz. Bacana, bacana. Também depois de passar tanto tempo, né, regrado, dieta, alimentação, horário, né, tem que dar uma relaxada agora Tem que também, estar né? relaxado. Merece, Verdade. né? Mas eu relaxei demais, gente. Relaxei demais. Não pode, não. Tanto é que eu recebi o convite da Legendas Cup, agora em 2019, que teve no Sei. Morumbi. E eu relaxei tanto que o doutor falou assim, não, o doutor me brecou. Ele falou, não, treina mais um pouco. Você não está bem fisicamente, tá um colesterol um pouco alto. Colesterol não um pouco, não perigoso para a vida, mas perigoso para um jogador. Então, muda a sua alimentação. Eu estou muito feliz, isso me ajudou bastante. Desde dezembro de 2019 até agora, voltei a treinar, não sei se você viu nos meus stories, estou voltando a Sim. treinar. E mudei a alimentação bastante e tô indo no caminho bom, assim, para voltar um pouco no shape, né? Legal, 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 porque assim, até é para a saúde mesmo, né? E Isso, é o mais alimentação é importante. um ponto importantíssimo mesmo, né? A gente vê que realmente é preponderante aí. A pergunta até da sua adaptação do Japão foi do Fábio Borges, aqui da equipe do Arquibancada, né? Ele tinha feito uma outra pergunta sobre seleção, que aí você já acabou respondendo, né? E as perguntas dos nossos leitores, aí, seguidores também nos últimos dias foram bem bacanas também, né? Teve o Bruno Mancini, que perguntou se teve. Você até chegou a dar uma entrevista recente que voltaria para o Brasil na época atuando somente para o São Paulo, que teve clubes que te procuraram, né? Você acha que você saiu no momento certo? Você acha que daria para ter atuado mais um pouco de tempo? Até porque muita gente torceu muito para você subir na tabela de artilheiros da história do São Paulo, né? Como é que era isso para você? Eu acho que também, sim, eu declarei, né, que alguns clubes me procuraram, como você viu, mas nunca recebi uma ligação do São Paulo. Mas eu tenho que também, a gente tem que colocar também, eu não sei qual era a diretoria do São Paulo na época, se realmente se havia, eles têm todo o direito, né, se interessar por esse jogador, se interessar por aquele jogador, isso é normal. De repente eu posso até ficar um pouco culpado, porque eu poderia tomar também um pouco de atitude, tipo, eu mesmo bater na porta, né? Cheguei, vamos, e aí, vocês querem? Né? Mas é um pouco mais, eu não sei se é muito correto você fazer isso, então eu não fiz isso e fui acabando ficando no Japão, na Alemanha. Os times daqui também queriam renovar comigo a todo tempo, né? Acabava o contrato, os caras já renovavam 6 meses antes, então eu ia ficando. E teve até muitos japoneses que chorou quando eu parei de jogar, então, assim, é um carinho muito grande dos times que eu passei. Então, por isso que eu não consegui voltar para São Paulo. Verdade. E muita gente aqui na live, né? O Eduardo, o Rodrigo, o Jorge, o Pedro aqui, a Janaína, todos falando assim que você está entre os top 3 melhores camisa 9 que passaram pelo São Paulo. Obrigado. Muita gente falando que você é o primeiro ídolo deles, né? Como jogador. E O que que me você. faz, o que me faz me sentir muito velho, porque eles falam, pô, eu era criança. Caramba, gente. É que o tempo passa rápido, né? Passa. Você vê que a luz aqui dá a impressão que minha barba é branca. Não é, é iluminação, né? Tem... Dá a impressão que eu tô velho, mas não Boa, é. muito boa essa, muito boa, muito boa. Pô. E aí muita gente, assim, tinha mandado perguntas pra gente aqui também, muito por esse ponto mesmo que você acabou de explicar, né? O André Ferraz, o Pedro Lima também tinha perguntado, né, como é que foi, por que que você não encerrou a carreira no São Paulo, que foi um pouco do que você comentou agora, né? Nessa linha de idolatria, né, muita gente aqui, o Olé Tricolor, Alex, fala que também é Serginho Chulapa, Careca e você, né, nos top 3 aí. E o Henrique Mota, ele fala aqui que o próximo filho dele vai se chamar Françoaldo, em sua homenagem. Tá vendo? Os caras... E aqui, ó, teve mais uma pergunta também, assim, a pessoa tem um nome de Instagram que não é um nome, né? É 01W10L. Tá difícil de entender, mas ele pergunta assim, qual que foi o último time que você jogou, que você encerrou a carreira, e como que foi também para você tomar a decisão de encerrar a carreira como jogador? Então, escuta bem, torcida tricolor. O que eu vou falar é pura verdade, não é marketing, não é
fazendo média ou não. Eu joguei no São Paulo, e eu encerrei na minha carreira de futebol no São Paulo. Porque depois dos 26 anos de idade, eu não joguei mais bola. Alemão, só bola para cima, bola para o alto. Entendeu? Infelizmente, aqui no Japão, eles não sabiam cruzar. Tanto é que a minha média de gol baixou muito. Eu não recebi assistência para fazer gol aqui no Japão e nem na Alemanha. Então, eu comecei no São Paulo e encerrei eu joguei 6 anos. Eu encurto minha carreira por 6 anos na minha vida, que foi o São Paulo. Você vive futebol. Era carinho da torcida. Eu era xingado quando jogava mal. Aqui você não é xingado. Você joga mal, eles batem palma. Sabe? É diferente. É uma paixão diferente. Então, assim, São Paulo foi... eu encerrei com 26 anos de idade. Isso é a parte que eu sinto. Agora, tecnicamente, eu parei de jogar com 35 anos de idade no Yokohama FC, na qual, para você ver, fiquei 6 meses, fiz um gol. Eu ficava no banco do King Kazu com 53 anos de idade. Aí você imagina. Teve uma hora que, por mais que é meu amigão, desde o 15 de Jaú, mas eu não aguentei. Tem um dia que eu encerrei minha carreira assim de uma maneira muito doida. Eu decidi, não fui treinar, fiquei dormindo, meu telefone tinha mais de 20 ligações, não tinha tem uma coisa, não é bom se fazer aqui dentro do Japão, já faz muito educado, mas eu estava muito bravo, que eu fazia 3 gols por treinamento e não conseguia. Eu com 34 anos de idade, ainda voando, sempre me cuidei na minha carreira. E eu não conseguia, o treinador me colocava titular. Então, fiquei muito triste e parei de jogar futebol. Aí comecei a desandar um pouquinho e fui pra balada dançar um pouco também, porque a gente é ser humano, né? É bom, né? E as baladas do Japão são boas aí? Cara, é boa de ficar longe, né? O japonês não sabe dançar. Japonês não sabe dançar. Japonês não sabe dançar. Tem que ensinar os caras. Caramba, que fase. Aqui você imitava até o Michael Jackson, que lembrou o Fabrício Casemiro, né? Meu ídolo, Michael Jackson. Tô preparando uma postagem aí do Michael Jackson. Em breve, fera. Olha aí, tá vendo? Muito bom. Pô, bacana. O Thiago... Desculpa, 25 de junho vai fazer 11 anos da morte dele. 25 de junho. Verdade. Então, tô preparando uma postagem boa aí pro Michael. Verdade, cara. Eu adoro o rock, mas Michael Jackson é um dos artistas que eu também curto demais, porque, pô, cresci vendo clipe na MTV, né, e tudo, não tinha como, né? Mas, bacana. O Thiago aqui pergunta se você enxerga algum jogador hoje em dia que tem um jeito, assim, parecido com o seu de jogar, que parece um pouco com você aí. Ah, cara, no Brasil ou mundial? No mundo todo, em qualquer lugar. Todo, né? Então, parece muito comigo, é um tal de Messi. Messi, o nome dele. Já ouvi falar. Não, tô brincando. Mas, assim, claro, sem comparar com o Messi, que é de outro planeta. O Messi é da Terra 2, não tem comparação. Então, assim, o Messi é um futebol que parece com o meu, porque ele gosta de tabela. Pode ver que o Messi toca e vai. Então, de futebol, sim, né? Nessa parte, sim. Mas outro jogador, eu acho que o próprio Firmino também, ele tem um pouco de tabela também, muito pouco, mas tem. Então, assim, eu e Dodô, a gente tinha muito esse estilo, né? E é isso que confundia muitas zagas do Corinthians, do Palmeiras naquela época. Os caras não... Porque quando eles esperam você dominar a bola, eles vêm pro contato, os zagueiros saem ganhando. Mas a gente tocava de primeira e já saía na cara do gol, assim, com a inteligência rápida. Facilitava a gente, evitava o contato e ao mesmo tempo já estava na cara do gol. Tanto é que aconteceu no primeiro gol da final de 98. Tabela com Raí, um toque cada um, já saí na cara do gol. Então essas coisas não acontecem hoje. Não acontecem. Você pode ver, não acontecem. Domina a bola, joga para trás. Então essa agressividade, essa inteligência que está faltando e infelizmente não tem. É verdade, cara. A gente até teve aqui, passou muito rápido aqui, mas foi o Du Silveira que fala aqui que você era um cara que tinha passada larga, né, correndo. E até a gente fez uma live semana passada com o Wagner, o meia, né, que também jogou com você no São Paulo, né? E, e era uma característica de jogador muito mais moderna do que é hoje, né? À frente do tempo. Que você era um atacante que não ficava parado fixo, né? Você movimentava. Só que você chegava e fazia gol pra caramba.
né? E isso era muito diferente do que a gente via ali na época, né? Sim, E o aí que acontece essa que a minha média de gols não ter sido tão grande. Por exemplo, eu fiz mais ou menos 310 ou 315 gols na carreira. Se eu fosse só um centroavante ali, só para finalização, poderia que eu fosse para 500, 600 gols, porque eu ia ficar mais perto da área. Como eu saía muito, isso me prejudicava um pouco na parte de finalização o tempo todo. Mas não tinha como, cara. Eu tinha que ajudar a equipe, porque eu tinha esse talento de dar assistência também. Tanto é que no campeonato alemão, eu dei 26 assistências para o Berbatov, num campeonato só. E ele deixei eles 26 vezes na cara do gol. Então, assim, não é que eu queira fazer isso, mas é uma coisa... Eu sentia a necessidade que não tinha ninguém para fazer, sabe? Então, isso me sobrecarregava um pouco, eu acabava não fazendo tantos gols. É verdade. E ainda assim fez gol pra cacete, né? Que, pô, Verdade, a gente lembra de e jogos grandes, né? Finais também, né? verdade. O Wendel aqui ele pergunta se você lembra do episódio que você fez um gol e dedicou para o vendedor de picolé. Caramba, como é que lembra isso aí, cara? Como é que Pô, lembra? a Vou galera lembrar aqui. lembra. Cara, eu não vou lembrar agora o lugar, não sei se foi em Araras. Era um jogo lá e na frente do hotel eu fiquei sentado conversando com o vendedor de picolé. Eu falei assim: vou fazer um gol para você e vou imitar um carrinho de picolé, fica ligado. E dali a gente viajou para a Argentina jogar contra o Vélez Sarsfield. E a gente ganhou de 4, eu fiz 2 gols, e aí um dos gols eu fiz o picolé, fiz assim e me deu o carrinho de picolé. Pô, a galera tem boa lembrança, né? Eu nem lembrava disso. Pô, bem legal. Pessoal caça lá do fundo do baú, cara. Ó, aqui, Caramba. dando um salve pra galera aqui. O Moreira, o Edu Luiz, Souza, Ismouti, Leandro França, Tony Quaresma, todo mundo, assim, a maioria que fala aqui é o seguinte, que, assim, a gente até estava preparando uma arte ali para soltar no Arquibancada, que, assim, os maiores camisas 9 do São Paulo, né, os maiores camisas 9. Então, Leônidas lá no passado e tal, né, outros tantos, mas Gino Orlando, né, mas aí Serginho Chulapa, Careca, Toninho Guerreiro, Luiz Fabiano, você. Isso é unânime, todo mundo fala sempre muito bem, né? E aí a pergunta é muito assim, que alguém fez aqui também, acabei não pegando o nome. Você tem contato ainda com jogadores daquela época? Você chegou a formar amizade com a galera, mesmo nessa época que você ficou mais afastado assim da mídia? Então, isso me prejudicou um pouco, por não ter... Tem gente que abriu o Instagram desde que surgiu, 8 anos, 10 anos atrás, 12 anos, então eles mantêm contato o tempo todo. E por morar aqui fora, esse meu isolamento, além de estar do outro lado do mundo, isolamento total, foi um pouco difícil para perder o contato. Mas aos poucos eu estou recuperando esse contato, né? Edu, Fábio Aurélio, o Wagner ainda, esse fenômeno do volante no meio campo, até agora eu não tenho contato com ele. Então, assim, tá pintando aos poucos, mas tenho mais com o Edmilson, pessoas que estão chegando no Instagram, jogadores que estão me seguindo de volta. Mandei a mensagem para alguns que eu acho que não viram ainda, e nunca vai ver, porque já foi um mês atrás. Então, assim, eu tô fazendo contato com eles aos poucos. E tá indo super legal. Pô, não, legal, cara, legal mesmo. E assim, a gente gosta muito de ouvir história de bastidor, aquelas que dá para contar, né? Aquelas tem umas que são possíveis, né? Eu perguntei, a gente fez uma live aqui com o Júnior, lateral, depois com o Souza, o Wagner e você, né? E eu tô meio que repetindo a pergunta. Você lembra de alguma passagem que foi engraçada, que foi legal, ou sua, ou de algum cara mais sério, assim, que dê para contar, que a galera vai rachar o bico, assim? Caramba, uma história agora de nos bastidores do futebol, acho que coisa assim, né? Isso. Se tem alguma que marcou, assim, que você lembra? Eu tenho uma que marcou não de jogador, porque eu era um cara mais sério, assim, não entrava muito na turma de brincadeira, então, mas tem uma coisa que eu nunca esqueci, foi do roupeiro, o roupeiro do São Paulo chamado Ratinho, eu acho que agora é da seleção, se eu não me engano. Isso eu nunca me esqueço. Ele sempre teve medo de avião. E hoje, claro, hoje ele tem bastante medo ainda. Então a gente pegava muito no pé dele. Então toda vez que a gente ia jogar, ele tinha vou até contar o segredo dele, ele tinha uma garrafinha de pinga, já para ele poder entrar no avião, né? Então ele tomava antes.
E a gente foi jogar, a gente foi fazer uma pré-temporada em Los Angeles, Califórnia. E aí, e bateu com que o meu assento foi do lado dele. Eu fiquei no corredor, 2 cadeiras, e ele ficou na janela. Cara, não é mentira, ele, da decolagem até Los Angeles, são 12 horas mais ou menos, 11 horas e pouco. Esse cara, ele não baixou o assento e ficou olhando para a janela assim, ó, para ver se o avião ia cair. Putz. Não, ele não relaxou em nenhum momento, cara. Assim, impressionante. Eu falei, cara, relaxa, dorme aí, o avião não vai cair, cara. Agora se ele fosse segurar, né? Como se fosse alguma coisa. Eu olhando para baixo, ele queria salvar nos olhos o avião. Então, assim, uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele realmente foi 12 horas com o cara não baixou as costas, cara, não baixou o assento. Impressionante. Pô, e era executivo. Nem banheiro. Executivo, cara. Caramba, nem banheiro não foi. Não, o banheiro, ele perguntou pro doutor, antes ele perguntou pro doutor, se eu for pro banheiro, salva na hora que cair? Elimina o peso, né? Sim. É mais forte, não, o banheiro é mais forte. Então, assim, nunca mais esqueci. Pô, cara, e muita gente aqui lembrando de jogos assim históricos seus, falam do jogo da Portuguesa no Canindé, que você acabou com o jogo, eu lembro bem. Nossa. Esse da final contra o Corinthians, 98, contra o Santos e tal. Pra você, qual que foi o jogo, assim, claro, você falou da final de 98, né? Mas teve algum outro, assim, que foi marcante pra você, assim, que você fala, puta, esse jogo destruí. Até mais, em termos de... O mais emblemático, o mais inesquecível, com certeza é a final ali. Não tem para ninguém. Porém, um jogo que muitas pessoas acabam um pouco esquecendo, muito pouco, mas muita gente lembra, que é isso que você acabou de citar, que para mim é o jogo, assim, a adrenalina, cara. A adrenalina que eu senti naquele jogo, ele não tem comparação. Você imagina, eu faço o gol, 1-0, Português empata. Eu faço o gol, 2-1, Português empata. Precisava desse gol para a gente ir para semifinais. Aquilo eu acho que era quarta de finais. Ia para semifinal contra o Palmeiras, depois Corinthians. Então, imagina, a bola 41 do segundo tempo. Uma bola que ela sobe e do bico da grande área. Cara, só tinha aquele lugar para passar. Eu pego ela sem deixar cair de chapa, no canto, de primeira. Assim, uma frieza que era a última chance, era o último chute da partida. E, em fato, foi o último chute da partida. E a bola entrou no cantinho, assim, tiradinha, perfeita. Realmente, assim, o Rogério Ceni vibrando, a turma, todo o time pulando em cima de mim, a torcida indo à loucura, cara. Assim, não tem. Aquele jogo ali, realmente, para mim, em termos de adrenalina, foi o melhor. Cara, e o cenário foi tipo aquele do Careca com o Guarani, né? O último lance, se não faz, acabou tudo, né? Verdade, até o São Paulo foi pros pênaltis, se não me engano, né? São Paulo foi pros pênaltis e aí ganhou. Então, Nossa, é isso aí que eu acho que você vê os grandes jogadores aparecendo na hora, né? No último chute, na conclusão, e acreditar no último momento, né? verdade mesmo. E aí até emendo aqui uma pergunta do Luiz Braga. Qual que era o goleiro que você achava mais difícil marcar gol? Aquele que você falava, putz, esse aí eu tenho que fazer algo a mais que o cara não cai em todas aqui, né? Qual que era? É ironia, isso é tudo ironia. Eu fiz 6 gols no Oliver Kahn, um dos maiores goleiros do mundo na Alemanha, da seleção da Alemanha. Era gol toda hora que eu fazia contra ele. E um cara que eu só queria fazer era no Dida do Corinthians, nunca fiz. Isso até eu tenho que voltar a jogar hoje. Não sei se o Dida tá jogando, eu não sei que campeonato ele tá jogando, eu quero jogar lá, nem que seja de pelada. De pelada eu quero fazer esse gol nele. Vem pro próximo Masters aí, que vem em forma, que aí a gente dá um jeito de meter ele no time do Milan e você soca lá o gol dele. Tem que fazer. O Dida era realmente, além de ser alto, muito ágil. Então, quando ele abria os braços assim, cara, o gol ficava muito pequeno. E eu também nunca tive a oportunidade de cara a cara com ele, de dar uma tirada do lado ou dar uma cavadinha. Cavadinha se é possível, porque ele é muito frio, ele não cai, cara, ele não cai. Então, era um goleiro muito, muito frio e calculista. Tanto é que eu perdi um pênalti contra ele, eu falei assim, ele vai cair para um dos dois do canto. Não, cara, ele ficou em pé e só defendeu assim, ó. Putz. Caramba, naquela final, uma semana antes da convocação para a Copa do Mundo. E o Raí também perdeu pênalti nesse jogo. Ele também defendeu. Era um cara fenômeno, cara. Fenômeno. O Dida,
Goleiraço. Goleiraço. Tinha uma safra muito boa essa época, né? Tinha o Marcos, Rogério, Sim. Dida, vários goleiros bons, né? E o Thiago Falcade, aqui ele fala assim que você salvou ele de vestir a camisa do Corinthians, porque acho que na época ele ganhou uma aposta, ele fez uma aposta, né, na final do Ah, Paulistão, e graças ao seu gol, né, os seus gols e o ah, título, ele se salvou dessa roubada aí, ó. não te abandonei, não te abandonei. Tá vendo? Olha aí. Um abração aqui pro Fernando Camargo aqui também, que é narrador lá do Estádio 97, que tá com a gente. Um amigão aí de longa data. O Cléo Diomar, ele pergunta se o gol de bicicleta do Pacaembu foi o mais bonito da sua carreira mesmo. Sem dúvida. Esse aí é o gol mais bonito, é um gol que realmente todo mundo fala que é diferente, é uma bicicleta diferente, pelo movimento, pela energia, a energia da força da bola que foi no ângulo. Então é um pouco diferente, sim. E ele é o mais bonito. Demais, cara. E assim, o mais diferente é porque assim, foi logo quando você chegou, né? Porque assim, você tava surgindo e mete um gol daquele ali, né? Como é que foi dentro do elenco, né? Os caras começaram a te cobrar mais, começaram a falar, ô, se cuida aí, se liga aí que você acabou de chegar, já mete um gol desse. Como é que foi com a galera lá? Então, a galera, pô, todo mundo no vestiário depois daquele jogo foi impressionante. Eu já perdi minha camisa, né, pro torcedor que tinha feito um pacto junto com o Muricy Ramalho e pegaram a camisa minha. Fui sem camisa pro vestiário. E foi uma felicidade só, né? Não mudou muito em termos de titular, tanto é que eu fiquei no banco, 96, 97. Mas, assim, aumentou um pouco o respeito e também o próprio... Mudou um pouco os olhos comigo, né? Eu acho que o próprio treinador, Muricy Ramalho, falou assim, ó, esse cara, eu posso contar com ele para ser titular daqui a algum tempo. Tenho que trabalhar mais com ele, né? Porque eu aprendi muito com o Muricy Ramalho, ele me ensinou muito. Depois do Tele Santana, que eu tinha falado anteriormente, saiu, o Muricy Ramalho assumiu, e aí eu consegui, em 98, ser titular. E dos treinadores que você trabalhou, assim, no São Paulo ou fora, assim, quem que você acha que foi o cara que mais completou? Porque às vezes a gente pergunta assim, qual foi o melhor? Mas depende de muita coisa, né? Qual o treinador que você acha que, assim, se adaptou melhor com o seu jeito de jogar, que você fala, puta, esse cara foi muito bom na minha carreira? Eu tive, você também, às vezes, parece muito que não há, mas às vezes fica nos bastidores, mas eu tive um pouco de briga com treinadores também. Tanto, eu saí da Alemanha, fui para o Japão, porque eu briguei com o treinador de lá. Não brigas, sempre as brigas eram tipo, por que ele me colocava no banco? Ou me tirava alguma partida sendo que eu estou jogando bem. Então, assim, de todos eles que eu peguei, os treinadores, o que mais me respeitou, assim, foi o Muricy Ramalho. O Muricy Ramalho, sem dúvida, para mim, foi o treinador que mais respeitou. O que é respeito? É o cara falar assim, esse cara aqui vai decidir a qualquer hora, eu conto com ele os 90 minutos e acabou. Esse é o meu cara. Então, assim, o Muricy Ramalho foi o cara que fez isso comigo. Então, assim, o carinho que ele teve por mim, assim, em todos os momentos, foi muito bom. Então, eu considero, assim, o Muricy Ramalho o treinador mais importante e o que mais me respeitou dentro do futebol. Pô, legal, cara. É bacana, porque eu entrevistei o Muricy há um tempo atrás, quando ele lançou com o Denilson aqui um talk show, né, no teatro. E trocando uma ideia com ele lá, comecei a perguntar, falando de atacantes, ele falou do seu nome, cara. Então é recíproco, Legal. né? Não Tem que sabia, guarda. legal. Não sabia Pô, disso. Estou sabendo agora, fico super feliz. bem Tanto é legal. que... E tem uma história muito legal entre eu e ele. Em 2010, eu jogava aqui no Japão ainda. Eu tive aquela mesma contusão do Neymar, no metatarso. Só que, Sim. Brasil, a medicina no Brasil é melhor. Eu falei, o japonês aqui não me toca, meu irmão. Eu fui de cadeira de roda, cara, do Japão até o Brasil, sem poder pisar no chão. Cadeira de roda, para fazer uma cirurgia no Brasil. Fiz a cirurgia. Demorei 6 meses para voltar a jogar futebol, em 2010. E aí, a reabilitação, eu fiz um pouco no São Paulo Futebol Clube. Então, naquela fase da fisioterapia, que já tinha acabado, e aí o Sasaki do São Paulo fez alguns treinamentos comigo naquele campinho do lado do CT ali, do lado da parte de fisioterapia, no CT do Sim. São Paulo. Do lado da piscina, tem um campinho ali que eles treinam. Então, eu fiquei fazendo os trabalhos. Nesse momento, o profissional do São Paulo estava treinando lá no outro campo, no campo 3, se não me engano. E aí o Muricy Ramalho passou atrás e ele ficou no alambrado assim, ficou me olhando. E aí, eu finalizando só, chutando a bola. Aí o goleiro reserva, o quarto goleiro do São Paulo, o Sasaki arrumou,
e ele rolava a bola, eu metia no ângulo, no canto, só golaço, tal, finalização boa. E aí o Muricy Ramalho olhou para trás, lá pro campo 3, dali mesmo onde ele estava, ele falou: "Ô Chulapa, vem ver como se faz!" Então é uma história muito legal. Muito, você vê o respeito, depois de muito tempo, o respeito que ele tem, cara. É muito bom. Muito legal. Que legal, cara. Pô, e era deixa certinha pra você ficar já, hein, cara? 2010 verdade, ali. Cara. É verdade. Ali, 2010, época boa mesmo. Eu acho que com, se eu não me engano, 32 anos, 31, época muito boa ainda, com uma condição física excelente ainda. Pô, que legal, cara, que legal. Pô, demais, cara. Eu vou dar um giro aqui para falar um nome de uma galera, porque a gente já tá na reta final, porque o Instagram ele corta a live com uma hora certinha, né? Então eu tô aqui de olho no relógio. Perfeito. Mas, ó, mandando um salve aqui pro Cleir Paulino. Cara, tem corintiano, tem palmeirense aqui na live que gosta muito de você. Legal, tá legal. Tem muita gente de Jaú e de Manaus também. Mandando um salve aí pra você, pra quando você voltar lá. Um abraço, Manaus, pessoal de Manaus, um abraço. Galera quer te pagar cerveja, quer te pagar restaurante, ó. Você vai comer de graça. Aqui tem tem gente aqui falando, como eu falei, né? Muita gente falando que você foi o primeiro ídolo, que te tem como um dos top 3 atacantes da história do São Paulo, né? Sim, é uma honra, né, cara? Uma honra você estar no top 5, no top 3 de São Paulo, de um time tricampeão mundial. Pra mim, caramba, tem coisa melhor do mundo, não. Que legal, cara. Poxa, assim, é muita gente mesmo. Eu vou já comentar com a galera aqui que, assim, o áudio dessa live, ele vai virar um podcast nosso, né? Então vai ficar no Spotify, vai ficar no YouTube e vai ficar aqui também no Instagram para você rever, né? Então esse papo com o Franz, que foi muito legal. Passou que a gente nem percebeu aqui a hora, né? Papo muito legal, muito legal mesmo. Te agradeço demais mesmo, porque você topou aí o convite de primeira, foi muito humilde aí com a gente. E vou pedir para você deixar uma mensagem geral aí para a galera São Paulina que está te acompanhando aqui, que vai ler depois também, e você contasse um pouco do seu sentimento sobre o São Paulo. Então, eu quero agradecer demais todo esse carinho, como eu tinha falado anteriormente, né, que eu tenho recebido aqui no Instagram, ou até mesmo em outros sites. Realmente um carinho muito grande, muito obrigado. Torcida São Paulina. Realmente foi uma honra jogar pelo manto, assim, eu sempre declarei isso. Recebi proposta de jogar em outros times, não recebi. No Brasil eu só jogava no São Paulo, só voltaria se jogasse no São Paulo, todo mundo sabe disso. E eu agradeço demais. E realmente é um sentimento assim que é indescritível jogar pelo São Paulo. Realmente, muito obrigado. Poxa, bacana. Tem muita gente aqui do Japão, ó, Domo arigatou gozaimashita, fluminenses, torcedores do Fluminense, do Cruzeiro. Cara, você é um cara que extrapolou aquela coisa só da camisa do São Paulo. Muita gente gosta muito de você, porque você sempre foi um cara que não precisou, sabe, tirar... Não é nem tirar sarro, porque isso faz parte do futebol, né? Mas como alguns jogadores que às vezes menosprezam o adversário e tal, você sempre foi um cara muito na sua, humilde, e o carinho da torcida muito é pela pessoa que você é também, muito humilde em relação a isso também, cara. Então, concordo com você. Eu acho que é muito importante. Sim, eu acho que tem você pode fazer brincadeira, não? Faz parte da cultura brasileira, mas desde que dentro dessa brincadeira seja um respeito, né? Um respeito que é super legal. Exatamente. E ó, a gente quer te ver no próximo Legends, quando você puder vir aí para jogar no Morumbi, que vai ser uma satisfação ver você com a camisa do Tricolor jogando na nossa casa de novo. E quando você estiver no Brasil, a gente vai entrar em contato que a gente vai gravar pessoalmente aí com você. Vai ser uma honra pra gente. Seria uma oportunidade muito boa também. Obrigado. E jogar o Legends para mim assim, eu tô me preparando, tô treinando para que eu possa se receber o convite de novo, tá preparado para isso. Que bom, valeu, cara. Pô, França, valeu mesmo, obrigado. Obrigado a todo mundo aí que participou da nossa live, acho que foi a live que mais juntou gente aqui. E fiquem ligados nos próximos. Próxima semana a gente já tem convidados que a gente já tá acertando aí. E acompanhe depois esse papo aí para recapitular ele na íntegra no nosso Spotify, no YouTube, SoundCloud, todas as mídias sociais do Arquibancada Tricolor. Beleza, galera? França, valeu. Um abração. Valeu mesmo, viu? Valeu, japonês, moçada. Minasan, arigatou gozaimasu. Sayonara. Sayonara. Valeu. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, tchau, tchau.